Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. E nesse dia 3 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueça, também, assim que acordar, clamar o nome do Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias clamar o nome do Senhor cedinho, para vocês sentir a presença de Deus. Louvado a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e você ler Juízes 17 ao 18, João 3, 1 ao 21, Salmos 104, 1 ao 23 e Provérbios 14, 20 ao 21. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos sentir e tocar na presença do nosso Senhor. Amém? Louvado a Deus. E depois que lemos a Bíblia, com certeza o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos sim continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. Alimento diário, a série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Graças a Deus, porque Cristo é o centro conector. E o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dom, um irmão, graças a Deus, que o Senhor, aqui na terra, profeta que o Senhor tem usado bastante na sua palavra, e que eu e vocês, que já cremos no Senhor, temos a presença do Senhor todos os dias dentro do nosso ser, podemos cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E hoje é quarta-feira. O título da semana é Prefácio, aliás, e saudação do apóstolo. Hoje são 9 parágrafos. 9 parágrafos, você pega só um parágrafo desse, dá para você desfrutar o seu pontinho. E estava lendo ontem à noite, graças ao Senhor, e o Senhor me deu uns pontinhos bem deslumbrante e desfrutante. Aqui temos a leitura bíblica, vários versículos e capítulos que já lemos, mas é bom reler novamente. Ler com oração, também já lemos, né? Que é Colossenses 2,8, que ele diz para mim, para todos vocês que estão me ouvindo, e leiam também. Sim, cuidado, que ninguém, aqui dá uma advertência para nós, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Está muito claro assim, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ter muito cuidado, que há muitas sutilezas e vãs filosofias para nos enganar, mas precisamos estar atentos pela palavra. Que Deus está dizendo para mim e vocês, cuidado, que ninguém vos venha enredar, venha nos enganar. Por isso que nós precisamos estar sempre exercitando o nosso espírito. Aqui o título é o contexto histórico e religioso da epístola aos Colossenses. Graças ao Senhor. Ele diz o seguinte, como já falamos, aliás, os colossenses viviam em meio a uma mistura de cultura e religião com a filosofia grega. Naquela época, era comum a prática de
ascetismo, que combinava religião com filosofia. Lembrando, com aparência de sabedoria. Quem, quem, quem praticava essa doutrina punia severamente seu próprio corpo para combater os desejos da carne. Olha que coisa estranha. Era uma coisa que vocês estão vendo também na televisão, né? Tem muitos punir do corpo para combater os desejos da carne. A gente sabe que não é bem assim. A pessoa privava-se de conforto, de comida e bebida, como forma de castigo para vencer o pecado e a sensualidade. Amados, essa prática foi um caminho inventado pelo homem, não foi por Deus, para alcançar a santidade. Para aí vocês alcançar a santidade, vocês já sabem, precisamos estar aberto à palavra, porque só um é santo, Deus. Então, quando eu e vocês estamos abertos à sua palavra, estamos recebendo o próprio Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, neste ouvido, recebam o que Deus está falando pela sua palavra. Ó Senhor Jesus. A partir, amados, daí surgiram o quê? Mosteiros, monges, freiras, etc. Deus não indica esse caminho, porque tais práticas não vencem o pecado. Nenhum valor tem contra a sensualidade. Dá uma olhadinha lá em Colossenses 2, 20 ao 23, que explica bem direitinho. Acho aqui interessante que quando nós estamos querendo... É interessante que a Bíblia diz assim, a letra mata. Muitos vê só pela letra. Então, está morrendo do mesmo jeito que o homem inventa essas coisas e muitos creem, né, nisso. E sabemos que não é o caminho. O caminho é o Senhor. Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe outro caminho. Só há um caminho. Aí aqui tem outra coisa interessante. Os colossenses também estavam envolvidos na filosofia grega, o gnotismo em sua forma embrionária, aliás, que ele florescia no segundo século. Essa filosofia defendia a ideia de que o universo material é imperfeito. Quem fez foi Deus, né? E isso acarretaria sofrimento ao homem. Então, para libertar-se da carne, ele deveria buscar um nível de conhecimento suprarracional, a fim de atingir a espiritualidade. Nesse contexto, Paulo aconselha: ninguém nos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a carne. É o versículo aqui do orar, né? Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos estar atentos que o nosso Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Senhor Jesus. Eu vou dar um pulozinho aqui para o parágrafo. Uma frase aqui no parágrafo 7. Ele diz assim, parágrafo 7. Uma falazinha que eu achei muito interessante, bem desfrutada. Ninguém tem autoridade para estabelecer igreja e nomear apóstolo para cuidar delas. Nenhum homem pode dizer: vou assalariar você para ser apóstolo. Não, o apóstolo não pode ficar preso a ninguém. Ele precisa ter liberdade para fazer a vontade de Deus e seguir a direção da palavra de Deus. Então aqui, nesse contexto, é porque Paulo estava preso em Roma, né? Ele alugou uma casa, estava preso em Roma, e aí ele recebia todo mundo, mas tinha um soldado lá. A guarda pretoriana estava lá, para ele não sair. Mas lembre-se, Paulo não estava nem aí para essa prisão dele. Ele estava preso, era em Cristo, era o verdadeiro prisioneiro em Cristo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos seguir o exemplo de um homem que Deus ganhou através da sua palavra, Paulo, e ele era sempre livre para pregar o evangelho. Vamos seguir também o que Paulo está dizendo aqui. Ele não estava preso pelo soldado, ele estava preso em Cristo. E tem outro ponto aqui, não fica assim. Muitos líderes não têm contatado a fim de nos conhecer, a ver como funciona a obra do Senhor em nosso meio. Quando dizemos que as igrejas vinculadas à obra de Deus não têm nenhum contrato assinado conosco, eles não acreditam. Claro que não vão acreditar, né? Não temos um status que diz: se você agir assim, então fará parte de nós. Não, nosso status é a Bíblia, graças a Deus. Ninguém, amados irmãos e amadas irmãs, obriga as igrejas a estar vinculado conosco.
nessa ligação é orgânica e espiritual. Essa é a nossa ligação. Os grandes grupos cristãos têm contratos assinados e até ligações jurídicas e políticas. Nós não temos isso porque nossa ligação é orgânica. É somente pelo Espírito. Aleluia. Tanto é que se você declarar independência, terá total liberdade de se desvincular, mas perderá a bênção. Infelizmente, isso tem acontecido com alguns, não precisando de nenhum documento que obrigue alguém a permanecer conosco, porque a igreja é de quem? É de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, graças Senhor pela sua revelação de palavra. O Senhor tem nos revelado que nós não estamos ligados a coisas materiais, a ordem de homens. Estamos ligados ao Espírito. Louvado seja Deus. Nosso organismo ele é vivo. Louvado seja Deus. Essa organização viva em Cristo Jesus. E meu ponto foi o seguinte, que quinta-feira, amados, assim como Paulo era um dispensor da graça, não, aqui não é esse não, é de quarta-feira, aliás, hoje é quarta. Amados, Deus tem nos dado muitas revelações na sua palavra. Por isso, não podemos mais ser enganados com filosofia e vã sutileza e tradições dos homens. Vamos fechar os vácuos que ainda tem dentro de cada um de nós. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos fechar os vácuos. Não vamos deixar ser enganado e enredado por Satanás. Vamos fechar esses vácuos com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Lembrando, se ganharem algo da palavra, nem que seja uma frasezinha, 2 frasezinhas, vale a pena. Você pode ajudar muita gente e ser ajudado também por essa frase e por esse versículo. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.